E aí, tudo bem? Vamos desenhar hoje uma árvore de Natal? Aproveitar agora que a gente, tá nessas épocas festivas, O feriado tá chegando. Vamos desenhar uma árvore de Natal. Hoje diferente, Nós estamos fazendo por um software digital, E não com a mão. Bom, a ferramenta pode ser diferente, mas a técnica, se você assistir os vídeos passados, a técnica vai ser a mesma. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser encontrar aqui, traçar uma linha no meio, uma linha reta, na verdade, não no meio da folha, mas eu posso empurrar aqui. Aí. E aí a ideia vai ser, com isso aqui, é como se fosse um espelho. O que a gente fizer desse lado, a gente faz do outro. Mas a gente vai tentar dar uma variada nos pesos, para não ficar tão simétrico assim, E aí, depois que a gente encontra mais ou menos essa linha do meio, que vai ser uma linha também para definir altura e base, nós vamos fazer aqui uma espécie de chapéuzinho, tá vendo? Dos dois lados. Aí a gente vai encontrar o topo. E agora nós vamos fazer uma espécie de zigue-zague. É como se fosse várias formas assim de Vs, assim, Como se fosse uma letra V. Consegue ver aqui? Ó, tem uma letra V aqui, mais ou menos. E ela não precisa ser todas do mesmo tamanho e todas com a mesma distância. Quanto mais você variar, mais legal vai ficar o seu desenho. Pelo menos para mim, Aí, e aqui vem um truquinho, tá? Nós vamos fazer esse outro lado e nós vamos falar depois qual que é o truquinho. Observe que eu tento manter um padrão, me baseando com o outro lado, mas sem essa preocupação, essa neura de tem que ficar igual, porque quem disse que tem que ficar igual, Quando você encontrar aqui a base, você vai ter que ir em direção à base. Só que tem um jeito que, no caso, o que mais que uma árvore de Natal tem? Tem presentes, Então você pode colocar aqui, ó, uma caixinha de presente. Você pode fazer retângulos para simbolizar isso. Talvez fazer elas irem para esse ponto aqui, ó, para dar uma noção que elas não estão tão coladas assim na árvore. E aí, ao fazer isso, você encontra uma espécie de ponto de fuga, Não é exatamente um ponto de fuga, mas as linhas estão convergindo para lá, A gente não traçou nenhuma linha horizonte, nada disso. Isso é mais para quando a gente vai compor, Para ter uma certeza. Aqui nós estamos fazendo um esboço, Vou colocar aqui como se fosse uma fita, mas o foco não é as caixinhas, Mas as caixinhas podem ser de tamanhos diferentes. Elas não precisam ser do mesmo tamanho, pode colocar uma caixa em cima da outra. Pode colocar uma caixinha mais para cá. Isso aqui ficou meio estranha, mas tudo bem. Vou apagar essa parte aqui interna. Aí, ó, daí dá para ver agora melhor ela, para não ficar coberta pelos detalhes da de trás. Aí depois de fazer isso, o que a gente vai fazer aqui com essa árvore de Natal? A gente vai colocar um pouco de relevo nela. A gente poderia colocar aqui agora assim, as luzinhas aqui. Mas antes de fazer isso, vamos colocar o relevo. É engraçado que eu falei antes de fazer isso e acabei de colocar todas as luzinhas, Que coisa. Mas vamos lá. Olhando aqui nessa parte do V, sempre a parte de baixo do V, você vai fazer um zigue-zague para cá, para o meio. E aí mais ou menos pega como referência essa linha que a gente traçou no meio. E aí embaixo dela, você vai traçar como se fosse uma rachurinha, sabe? Algumas linhas assim, ó, no mesmo sentido. E aí, com isso, você vai dar a sensação de que essa parte aqui ela está um pouco mais abaixo e que essa parte aqui está um pouco mais acima. E você vai repetir esse processo
por todas as outras, os outros encontros, né, da árvore. Você pode também fazer em outras posições, se você quiser. E sempre embaixo um pouquinho. Não precisa ser tanto, né? Não precisa ser, que nem aqui acho que foi demais. E não precisa ser simétrico. Na verdade, a ideia é não ser simétrico aqui, né? Não sei, talvez se fosse um vetorzinho, talvez ficaria legal simétrico. Talvez, né? Mas eu acho mais legal assim. Vamos colocar a bolinha já aqui, né? Se você estiver usando, eu estou aqui no caso usando, né, um software, então eu posso fazer um truque para fazer a bolinha aqui, eu risco pesado e depois eu venho com uma borrachinha e apago. Se estiver desenhando numa mão, você faz um círculozinho mesmo. Aí, terminar de preencher aqui. E agora a gente pode colocar mais desses, né? Para dar um pouco de relevo. E outras bolinhas também. Pode separar elas aqui. Posso deletar essa linha aqui do meio, a gente não vai usar ela mais. Aí fica um pouco mais fácil, né, para a gente enxergar todo o desenho. As bolinhas alternando o tamanho. Pode ser triângulozinhos, pode ser o que você quiser, né, para poder enfeitar. Eu optei pelas bolinhas porque talvez por causa para manter um padrãozinho aqui, né? É isso aí. E aí agora a gente pode colocar uma faixa nessa região. Eu vou optar por colocar sempre para o mesmo lado. Não quero fazer cruzados assim, né, de X assim, né? Aí a faixa, no caso, você pode colocar ela da forma que você quiser. Se você quiser fazer ela em X, se você quiser usar as partes que estão mais para dentro, né, como referência, também fica legal. E para finalizar, a gente pode bolar um chãozinho aqui. E por que não, né, colocar os presentes em cima de um tapete. É que a gente encontrou ali um ponto de encontro deles. Né, que mais ou menos tá por aqui, esse ponto de encontro. A gente pode colocar um tapetinho aqui. Bom, e é basicamente isso. Antes de começar esse videozinho aqui, eu fiz um aquecimento, né? Tinha montado essa outra arvorezinha, olha só. Aqui com os presentinhos mais quadradinhos, com outras variações, um chapéuzinho. Mas é basicamente isso, né? Aqui está a sua árvore. Você pode fazer depois, como nesse aqui, mais segmentos, né? Entre as partes aqui. Mais dessas formazinhas em V, alternando o tamanho dela. E esse chapeuzinho eu coloquei mais por colocar mesmo, né? Bom, então é isso. Eu fiquei um pouco afastado dos vídeos, né, daqui do canal de desenho. Mas estou pensando em voltar com ele. Não é exatamente um canal apenas de tutoriais. Estou pensando em fazer aqui também como uma espécie de diário assim, né, dos projetos assim, que eu estou montando. O próximo vídeo provavelmente vai ser dessa forma. Bom, vou ficando por aqui. Um bom feriado aí para todos. Aproveitem aí a passagem de ano e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais.